Quando a gente pensa em autores de romance, autores clássicos assim, o primeiro que vem à cabeça, o primeiro de todos, é Shakespeare, né? É o cara que revolucionou a literatura, revolucionou se falar de amor, se falar de romance, de todas essas coisas que mexem muito com o sentimento da gente. Só que muita gente vê Romeu e Julieta como uma obra de amor. Muita gente, inclusive, toma como base o amor de Romeu e Julieta para si, para sua própria vida. Então esse vídeo aqui eu resolvi trazer algumas verdades que pouca gente discute sobre Romeu e Julieta, sobre a própria visão de Shakespeare e sobre como essa verdadeira visão influencia para a nossa vida hoje, o que de fato é. Vocês sabem quanto tempo tem do momento em que Romeu conhece Julieta até eles se matarem um pro outro? 3 dias. A obra dura 3 dias. Então assim, a gente já parte desse pressuposto de que a principal obra, né, de um romance, etc., que tanto se fala e reproduz até hoje, tem filme, tem livro, tem série, tudo baseado em Romeu e Julieta, né, nessa perspectiva, mas a gente esquece um pouco de tratar o que foi a realidade, o que de fato Shakespeare queria dizer ali naquela história. Shakespeare não falava sobre amor, Shakespeare falava sobre paixão. Então é quase que uma crítica, né? É uma crítica de fato ao contexto social e uma crítica ao próprio comportamento humano. E toda a romantização de Shakespeare chega a ser quase que uma sátira em relação a como as pessoas se comportam, o que elas fazem, como elas enxergam a outra. Logo no começo do livro, o Shakespeare declara que eles se mataram, né? Ele fala sobre a guerra da família, de um casal que decidiu ir contra tudo isso, pelo relacionamento, pela manter a proximidade, e como isso acabou, né? A gente começa a história triste. Mas assim, logo nas primeiras páginas, o Shakespeare fala sobre o fato de que Romeu estava perdidamente desiludido e sofrendo de amor por uma outra pessoa. E isso ninguém fala sobre. Quando Romeu conhece Julieta, ele estava frustrado de um outro relacionamento. E isso por si só já tem uma influência no momento em que a gente entende que você pode acabar sendo influenciado a se apaixonar por uma outra pessoa em momentos pós-frustração, desilusão amorosa. Ele não entra muito em detalhes na obra, mas se você for levar para sua vida, e eu sempre tenho isso muito em mente, é que a tendência é que o seu próximo relacionamento, a pessoa tenha características que são vistas como qualidade nessa pessoa, é contrastada com defeitos da última pessoa que você se relacionou. Eu não vou entrar muito em detalhes com isso, mas busque refletir sobre isso. Pegue essa afirmação e tente espelhar na sua vida de relacionamentos que você teve. Não precisa nem necessariamente ser namoro, viu? Mas relacionamentos que você considera relacionamentos, seja lá o que for. E de como elas vão se comunicando entre si e naturalmente acabam enfatizando qualidades nessa pessoa que na outra pessoa eram defeitos. É uma questão de equilíbrio, né? A gente busca equilibrar as coisas. As coisas ruins acabam marcando a gente. Muitas vezes a gente toma isso como base, como referência, principalmente aquilo que a gente não quer, e encontra outras pessoas a partir disso. Eu não sei se Romeu fez isso com Julieta, se ele espelhou de alguma forma e viu em Julieta alguma coisa que ele não viu no último relacionamento dele, mas enfim, é mais uma brisa. Mas o fato é, Romeu foi influenciado por um romance antigo, por uma desilusão antiga, no momento em que conhece Julieta, e de que isso é de fato um fator, senão Shakespeare não teria começado a obra assim. Tanto é que Romeu vai pra festa pra esquecer, assim, sabe, meio que apagar da memória essa última experiência que ele tinha tido. Então, um ponto aí da obra que a gente consegue trazer pra nossa realidade como um fator, né? E não só aquela história linda de amor que todo mundo entendeu que Shakespeare abordou. Um outro ponto é de como a gente acaba vendo o romance de Romeu e Julieta duraram 3 dias. Cara, 3 dias. 3 dias. No terceiro dia, eles se mataram um pro outro. Quando a gente fala de se matar, a gente fala de fazer uma loucura, né? Não é uma pessoa que se mata por outra pessoa pra provar o amor por outra pessoa, seja lá o que for, ela não tá dotada de consciência. Ela não tá no seu estado pleno de consciência. Ela não sequer está sóbria conscientemente pra fazer o que faz. E a gente leva muito em consideração disso para conceituar o amor, do que é o amor. O amor é tudo menos essa insobriedade, né? Está muito mais ligado à paixão. Mais um ponto que mostra que Shakespeare estava abordando uma pauta de paixão do que de amor. Foram 3 dias, cara. 3 dias. Você conseguiria, hoje em dia, olhar para um relacionamento de alguém que conheceu uma pessoa em um dia e 2 dias depois tá fazendo algo parecido com isso? E que muitas vezes a pessoa acredita que se trata de amor, mas aí a gente entra num conceito
conceito de amor, né? O que é o amor? Porque se você for falar em intensidade, porra, o que Romeu e Julieta fizeram é a prova viva de amor. Mas 3 dias, sabe? Será? E aí você começa a questionar em relação ao tempo. Se o tempo é também um peso, é também um fator para construir essa tal base aí que a gente tá falando. E se ele for, quanto tempo é preciso para que seja considerado amor? Não paixão, são 6 meses, são 3 meses. Eu tenho muito para mim que para que você tenha de fato a consciência de que é amor, você tem que passar algumas experiências nessa relação, não só boas e qualitativas e intensas, mas também ruins, mornas, frias, dificuldades, para que você tenha de fato essa consciência plena desses sentimentos, se é que a gente pode chamar assim. E na paixão, você vive tudo menos esse lado ruim, né? Ou se vive o lado ruim é muito romantizado, como por exemplo o fato de que Romeu e Julieta eram de famílias opostas, e aí tinha todo aquele lance do conflito das famílias, e eles viam muito isso como a prova do amor, né? Até porque Shakespeare também enfatiza isso como um fato negativo. O final da história, os dois se matam e o poder das famílias, o domínio, o conflito, toda essa estrutura social das famílias continua. E Shakespeare tem esse feeling de negatividade. Todas as obras dele terminam com tragédia, terminam com morte, terminam com traição, terminam com desilusão, um choque de realidade assim sinistro. Menos Megera Domada. É o único que termina feliz. E feliz assim, né? As coisas não acontecem a grande tragédia. Só que muito volta ao fato de que essa mulher, a protagonista da Megera Domada, obedece aos padrões sociais. É uma mulher que em tese era meio que revoltada com as coisas, etc. E no final ela é lapidada e obedece aos padrões sociais. E por isso do final feliz. Que no fundo, lendo, você entende que não é feliz, de fato, né? Mas pra você entender como Shakespeare fazia essas críticas sociais e como ele foi muito visto como um autor de obras de romance, como, por exemplo, em Romeu e Julieta, mas que, né, não tinha a menor chance de ali em Romeu e Julieta ele estar falando sobre amor e aquele negócio fofo. Era uma baita crítica social. E a galera não entendeu isso. A galera olhou Romeu e Julieta como um romance, como duas pessoas que se amaram muito, né? E por isso que, né, é a referência maior do que pode alguém amar o outro. Eles se mataram um pelo outro em 3 dias que se conheceram. Pô, Romeu e Julieta tranquilamente poderiam ter desenvolvido um relacionamento e, claro, terem se dado bem e desenvolvido isso e eternizado essa relação num contexto saudável, sei lá, X razões. Aí entra essa questão de, enfim, do si, né? Como também poderiam não ter batido. Ah, puta, realmente foram aqueles 3 dias lá nossos, intensos, enfim, muito domado pelo sentimento. Julieta com seu, Romeu talvez por aquele do antigo relacionamento que Shakespeare enfatizou logo no começo da obra. Mas só o tempo diria, só as experiências diriam, né? Eles morreram sem sequer saber isso. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Bom no sentido de que, tipo, pô, pelo menos eles tiveram a convicção, a morte de que eles permaneceriam juntos, etc. Mas muito interessante. E aí a gente reflete muito sobre os dias de hoje, né? Sobre como essa obra é tão atemporal. Não atemporal. Eu poderia tranquilamente desenvolver muita coisa sobre esse tema. Poderia dar exemplos do dia de hoje. Poderia falar sobre a liquidez das relações, sobre a concepção de amor que a gente tem em paixão e sobre como é difícil conceituar mesmo isso, né? E como a gente fica muito naquela ideia de amor romântico, de que você precisa do outro, o outro precisa de você. Essa condição de dependência sobre o fato de que você deixa de ser uma só pessoa e passa a ser 2. Então você precisa gostar daquilo que a outra pessoa gosta, a outra pessoa também é a mesma coisa, e as experiências não se tornam mais únicas no sentido de individuais, mas todas sempre muito compartilhadas, das obrigações que existem num relacionamento, todo esse romantismo. A gente cresceu mesmo e desenvolveu esse padrão de relacionamento muito baseado no amor romântico, e de como ele também é muito atravessado pela paixão. O fato de que você só se relaciona com alguém, natureza, óbvio, eu não tô levando isso como regra, mas a gente tem um pouco esse conceito de que você só vai se relacionar com alguém se você estiver apaixonado por esse alguém. Apaixonado, assim como Romeu e Julieta se apaixonaram. Aquele sentimento que te toma o ar, aquele sentimento que te dá frio na barriga, você quer estar com a pessoa muito, muito tempo, você quer viver as coisas com a pessoa. Ninguém começa a se relacionar porque, sei lá. Ou, se isso acontece, quando acontece, é quase que julgado. Será que você gosta mesmo dela? Ou será que não? Acho que você não gosta tanto dela, né? Porque você não tem não faz questão da pessoa, as pessoas usam muito isso. É uma visão muito mal vista socialmente, se você não vive o amor romântico. Enfim, quero que vocês falem sobre isso, deixem alguma experiência, alguma coisa, sobre como vocês enxergam isso na vida de vocês, como vocês enxergam a obra, se tem outros exemplos aí que vocês enxergam dessa
forma, o próprio Hollywood, como Hollywood influenciou na nossa ideia de amor romântico, né? E como os padrões sociais atravessam também essas relações, né? Assim como atravessou de Romeu e Julieta, inevitavelmente, como Shakespeare falou isso muito bem. De uma forma bem alegórica, bem, né? Mas enfim, gente, só liguei a câmera, falei. Tô aqui, ó, de novo, novamente, ring light aqui. Liguei a câmera e falei, bom, vou falar sobre Shakespeare, Romeu e Julieta, de como as pessoas enxergam essa obra de uma maneira muito inversa mesmo. Inversa, essa é a palavra. Enfim, um beijo, se vocês gostaram dessa brisinha aqui, desse conteúdo. Vou tentar melhorando, vou aprimorando. Só de fato liguei a câmera e eu gosto desse bate-papo, dessa brisa. É um negócio mais tranquilo pra mim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Siga o Ítalo Indicou aqui no YouTube, no Spotify também, que eu tô gravando isso em áudio. No Instagram, porque tem bastante story lá e tem bastante troca da nossa comunidade. E até o próximo vídeo. Um beijo e tamo junto!